Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala galera, bom? Estamos voltando aí na área depois de alguns meses aí, estamos preparando material, por isso que levou um tempo bom pra gente, porque são 48 tópicos que a gente vai estar trabalhando, como a gente já falou no começo. Hoje o assunto é condicionamento, tá bom? Harold, Paulo Eduardo, a gente faz parte da equipe da agroindústria aqui da Freeze, tá? E vamos estar acompanhando vocês aí. A ideia, pessoal, recapitulando todo o assunto, é que a gente vai estar fornecendo para vocês todo o material técnico, todos os assuntos que a gente for abordando com vocês em cada edição desse ao vivo, vai ter o material técnico sempre vai estar pronto, tá? Então a questão é a seguinte, ó, aqui está o material técnico de hoje. E cada vez que a gente for fazendo, a gente vai publicando para vocês o material técnico. A ideia é mandar no e-mail, no Instagram, no WhatsApp, aonde a gente conseguir acesso com vocês, onde vocês disponibilizarem para a gente vai estar fornecendo, tá bom? Então a ideia é essa. É isso aí, Paulinho? Exatamente. Então vamos falando a respeito hoje do assunto. Hoje é condicionamento, tá? O que a Freeze tem de experiência, o que a Freeze aprendeu muito com literatura, muito na prática, é o campo geral, né? Isso a gente troca sempre informações com os clientes, então sempre vem novidades, tá bom? O que é o condicionamento? Bom, pessoal, o condicionamento nada mais, nada menos que o processo de tratamento térmico de hidrotérmico, tá? Um tratamento hidrotérmico, que é o que? A gente usa a água no vapor, né? E usa a temperatura, o gás e a temperatura, tá? O condicionamento ele é tão importante na pelletização que estudos europeus mostram que o condicionamento representa 20% da qualidade dos pellets dependem do condicionamento, tá? Então pensa assim, 20% a responsabilidade é do condicionamento. Se eu não conseguir um bom condicionamento, 20% eu estou perdendo e meu pellet vai ficar ruim, né? O PDI vai ficar alto, eu não vou conseguir atingir a qualidade de pellet que o meu cliente precisa, né? Sendo uma ração comercial. Então, tem esses pontos que você tem que levar em consideração. O condicionamento, sim, é um fator extremamente importante, né, Paulo? Extremamente importante, Júnior. Eu diria que pelletização não seria o que é hoje sem o condicionamento, tá? Vários problemas podem estar relacionados ao condicionamento. Muitos clientes sugerem que matriz, capa de rolo é o essencial ali da pelletização. Eu digo que não. O primordial ali para você ter uma boa pelletização da sua ração é o condicionamento. É a qualidade do seu vapor que está entrando, o tempo de retenção da sua ração, a pressão que você está utilizando. É com certeza muito importante para o pessoal aí que está pelletizando ração. Hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, o condicionamento são 4 pontos importantes que a gente detectou nos últimos anos fazendo análise na produção dos clientes, que você tem um ganho tendo um condicionamento adequado, dependendo da fórmula, lógico. Sim. Que você ganha com um condicionamento adequado. Seriam eles quais? Redução do consumo de energia, né? Exatamente. Essencial, sim. Porque o custo de energia hoje numa fábrica de ração ele é um custo que está entre o ABC lá, com certeza ele está entre o B e o C. Com certeza, né? O custo da eletricidade seria justamente pelo condicionamento facilitar a passagem da ração pela matriz, tá? Exato. Então você vai ter ali uma ração mais úmida, com uma temperatura maior, então de vez ela entrar só pó com uma temperatura baixa na matriz, ela já entra com uma temperatura alta, aí eu estou dependendo da ração mais uns 80 graus, com umidade, então facilita a passagem dela. Então isso abaixa a amperagem do motor para a produção que o cliente necessita, e isso já é aquela boa redução de eletricidade. Juntamente, você já tem ali a produção também. Ganho de produção, pessoal. Exatamente. Com certeza Uma você, coisa relacionada com a outra. condicionando a ração de uma forma adequada, você consegue atingir um nível. Condicionando a ração de uma forma inadequada, você cai, pode botar aí uns 20, 30% nesse nível aí, tá?
é grande a diferença, né? Se você parar para pensar. Vamos pensar em umas linhas gerais, é como se o condicionamento fosse um lubrificante. É um lubrificante que você está jogando ali na sua ração, então de vez só passar pó pelo furo, você está adicionando água. Então ele ajuda a passar a ração passar pelo furo. Então a produção aumenta, a amperagem abaixa, é o que todos os clientes necessitam. Além do que, vale lembrar, quando você tem um condicionamento adequado, você está preservando matriz e capa de rolo, tá? Com certeza. Vida útil, né? Vida útil das peças. Você aumenta a vida útil da capa e da matriz, tá? Aumenta muito. É uma coisa considerável, gente. Uma coisa muito considerável. Bastante expressiva. E a principal delas, eu acredito que para os clientes, né? Você tem 4 que a gente falou então. Aumento de produtividade, vida útil das matrizes e das capas, economia de energia e a principal delas, né, que é eliminar as bactérias, eliminar ou reduzir as bactérias que são maléficas aos animais, tá? Exatamente. Como a salmonela. Isso. Salmonela é uma bactéria que você precisa eliminar ela do processo ali. Então, pela forma do tratamento térmico que a massa passa, né, dentro da condicionadora, a temperatura que geralmente está acima dos 80 graus, 90 graus, depende da fórmula, você já está eliminando esse risco aí, né? Então por isso que é um belo de uma segurança para o processo. O que acontece é que as bactérias não aguentam essa temperatura, né? Exato. Então acredito que mais de 90% delas, quando você passa a ração pelo condicionador, essa temperatura aumenta, né? Mais de 80 graus Celsius, e acaba eliminando essas bactérias. Muitos clientes utilizam a pelletização, além dos outros benefícios que tem a pelletização, exatamente para esse benefício. É um ótimo método de você eliminar as bactérias antes de você conseguir dar a ração para o seu animal comer. Então sem dúvida, um artifício muito importante da pelletização. E qual é um fator, pessoal, que a gente vê muito nas fábricas que a gente visita, e geralmente os operadores não têm essa informação, às vezes falta essa informação, que é o qual? Quando você está processando o tipo de ração, uma planta geralmente não tem um tipo de fórmula, né? Ela tem 10, 15, 20, 50, 200... Depende da empresa, mas não fica em um tipo de fórmula, fica em vários. E quando você está mexendo com as fórmulas, você automaticamente tem que mexer no condicionamento, porque você tem um certo, como se fala, um certo padrão de pressão de vapor e umidade que é melhor para um tipo de ração, tá? Um tipo de fórmula, sendo mais específico, tá? E isso, muitas das plantas que a gente vai, o pessoal não dá importância para isso. Opera num padrão fixo. 2,5 kg de pressão, a temperatura está tanto e a minha vida inteira vai assim, pau na máquina. Mudou a fórmula, mantém a pressão, mantém a temperatura. Está errado. Quando você faz isso, você está perdendo o desempenho da máquina. Você não está explorando tudo que a máquina pode te dar de melhor, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente fala que é muito importante. Né, Paulo? Exatamente, Júnior. São 3 fatores aí de condicionamento que são fatores que devem ser alterados dependendo de fórmula e também de dia, tá? Por quê? Vamos lá. Os 3 fatores, só para vocês saberem. Pressão de vapor, muito importante. Então, manômetro, gente, manômetro é para ser olhado. Manômetro não é para ficar com a ração lá, pessoal, ficar a ração cheia na frente do manômetro e o operador não sabe qual que é a pressão que ele opera. Se estiver funcionando, né? Exato. Então, tem que estar funcionando e legível, gente. Manômetro tem que ser usado diariamente. Se ele ficar muito alto lá, pessoal, manda o chefe, manda a manutenção baixar ele um pouquinho para ficar visível. Exato. Numa altura operacional, né? Porque às vezes a gente entra em fábrica de ração que o relógio está lá a 5 metros de altura. Você fala assim, como é que o operador vai olhar lá? E o pessoal fala, não, ele sobe na máquina. Você fala, não tem cabimento. Tem que fazer o negócio direito, né? Para funcionar, né? Então, pressão de vapor, quantidade de vapor dentro do condicionador também. E eu até colocaria um outro ponto que não precisa ser alterado diariamente, mas é um ponto importante para ser estudado, que é o tempo de retenção. Quanto tempo a ração vai ficar dentro do seu condicionador. A gente vai falar um pouquinho disso mais depois. Isso. Então, esses fatores devem ser alterados por cada tipo de fórmula. Cada tipo de fórmula que é pelletizada, o condicionamento é diferente. Não existe um padrão. Tem que ser alterado diariamente. Outro ponto importante é até
o dia que você está peletizando. Se estiver chovendo muito, se estiver muito seco. Umidade do ar. A ração, ela é afetada por 2 tipos de umidade, gente. Primeiro, a umidade da ração. Então, por exemplo, a ração que está lá no silo, dependendo de o milho, a soja, isso, né? A matéria-prima, né? Isso, exatamente. Dependendo do dia, se estiver chovendo, se estiver muito calor, essa umidade ela vai variar. E varia muito, gente. Varia bastante. Além desse, também tem a umidade que você adiciona no condicionador. Então, são 2 umidades que você tem que sempre deixar no mesmo nível diariamente. Então, por exemplo, se tiver um dia mais úmido, a umidade ela vai estar mais alta lá no silo, lá no milho, na soja. Se estiver chovendo constante, pessoal, uma chuva muito forte, muitas horas, você aumenta a umidade exponencialmente, tá? A umidade vai disparar. Do grão. Exatamente. Então, o condicionador, com certeza você vai ter que diminuir um pouco a umidade que você está injetando nele por conta dessa umidade que já está mais alta no silo. Exato. A mesma coisa é o inverso, está aquele dia quente, dias e dias sem chover, a umidade vai estar lá embaixo. Então, o condicionador ele vai ter que receber mais umidade do que no dia anterior que choveu, por exemplo. Tá? Exato. Esses são os pontos importantes para o condicionamento, tá bom? Lembrando um ponto importante, pessoal, isso é uma dúvida às vezes que fica na cabeça do pessoal de produção e até na nossa às vezes vira uma confusão, mas assim, basicamente a regra ela é simples. Quando você quer, tá chovendo muito e a umidade relativa está alta e você identifica quanto que ela está alta, né? Vocês têm laboratório, vocês conseguem fazer esse tipo de análise. Você consegue lá no condicionador, aumentando a pressão, você vai reduzir a umidade da ração. Perfeito. Tá? Então você aumentou a pressão, cada vez que você aumenta a pressão, você derruba a umidade e aumenta a temperatura. Perfeito. Tá? Lembrem essa regra. Muito importante essa regra, gente, muito. Subiu a pressão, eu estou perdendo umidade, estou ganhando temperatura. Agora pensa que no dia está ao contrário, a umidade está baixa, está seca, a fórmula, o grão está com baixa umidade, está bem seco. Você precisa fazer o contrário, então. Eu preciso tirar a pressão, reduzo a pressão, consequentemente eu aumento a umidade que está indo para a ração. Do vapor que está indo para... Do vapor, né? Estou aumentando a quantidade de condensado lá dentro. Então isso vai dar umidade mais para a ração. E, consequentemente, a temperatura vai cair. A umidade vai subir, a temperatura vai cair. Então, eu tirando a pressão, eu consigo fazer com que a umidade caia e a pressão... Perdão, a umidade suba e a pressão caia. Lembrando, a temperatura, tá? Lembrando, tá, gente? Isso é em relação à qualidade do vapor que está entrando no condicionador. Exato. Em relação à quantidade, aí é aquela válvula lá que você vê a quantidade de ração que você está colocando para dentro do condicionador. É isso São aí. Duas coisas diferentes. Nós comentamos agora o operacional que você tem que fazer para você subir a umidade ou derrubar a umidade, e subir a temperatura ou derrubar a temperatura. Perfeito. Porém, isso é considerando uma condição ok do seu condicionador e o recebimento do vapor, tá? Porque não são todas as instalações que estão adequadas. São 3 pontos importantes, né, Paulo? Isso, exatamente. Que a gente precisa tratar quando fala de vapor. Suprimento de vapor. São eles. O volume suficiente, né? Então tem que ser um volume suficiente para o seu condicionador, para a ração que você está peletizando. Pressão constante, muito importante. Então o manômetro, ele tem que estar sempre estável, ele não pode variar. O reloginho não pode estar batendo, tá? Tanto pessoal? O manômetro do condicionador quanto o manômetro da caldeira, tá? Sempre tem que estar uma pressão estável, não pode ter uma pressão variável aí no seu condicionador. Exato. E também a qualidade do vapor, tá? Então, gente, é muito importante em relação ao condensado. A sua linha de vapor, ela não pode ter condensado. Sabe, o condensado que nós dizemos é o quê? Água líquida, tá? Exato. Então não pode entrar água líquida no condicionador. O condicionador, ele só deve receber vapor, tá bom? Nada de condensado, de água. Quais alguns fatores, pessoal, que pega nessa parte de condensado ou problemas da alimentação, da qualidade da alimentação no condicionador? Um deles, a distância da caldeira. Isso. Se a caldeira estiver muito longe, você precisa ter uma pressão adequada para que compense essa distância que ela tiver. Muitos clientes que a gente vai visitar, a caldeira está
metros. 100 metros, 200 metros, 500 metros, é longe para danar. E algumas vezes ela não atende só a linha da peletizadora, ela atende outras linhas. A fábrica inteira. Né? A fábrica inteira. Então, será que ela está dimensionada adequadamente para proporcionar aquela quantidade de quilos que sai dela, né? Então a gente tem uma quantidade de quilos que sai da caldeira e uma quantidade de quilos que chega no condicionador. Isso é extremamente importante você sempre validar. Está adequado, sim ou não? Só para você entender, tá, pessoal? Não tem nenhum problema a sua caldeira tá a metros de distância da peletizadora. Nenhum. O ponto importante é, a linha está dimensionada para a peletizadora receber a quantidade de vapor que ela precisa. Isso que é o ponto importante. Esse é o X da questão, tá? Então, ela está 200 metros, mas ela está me atendendo em quilos, né? Esse é o ponto, tem que avaliar. Isso tem empresas específicas que trabalham só com essa parte de caldeira e alimentação de vapor. Outro ponto importante, purgadores na linha. Exatamente para você eliminar, quando o vapor está indo para a peletizadora, os purgadores irem eliminando o condensado durante a linha e chegar só o vapor lá na peletizadora. Porque pensa assim, pessoal, quanto maior a distância, esse caminho está extenso, às vezes tem algumas curvas que dão uma quebrada no vapor, perfeito. E você precisa ter o purgador para quê? Para simplesmente começar a tirar essa parte do condensado e deixar a qualidade do vapor mais limpa, mais constante, limpa. Que chegue vapor lá na caldeira com a pressão correta. Perfeito. No condicionador, perdão. Tá bom? Isso é extremamente importante, né? Exatamente. Pessoal, no nosso material aqui, além de todas essas informações que nós estamos passando para vocês, a gente também fizemos algumas categorias, tá? Isso é importante. De fórmulas que devem ser mais ou menos assim, como que cada uma deve ser em relação a vapor, em relação ao condicionamento, tá? A quantidade. Temos algumas informações. Uma coisa breve, mas talvez dê um norte para vocês. Depois, pessoal, vocês mandando o e-mail, a gente passa para vocês. Aqui está bem explicadinho para vocês. A gente tem uma tabela também de condicionamento que pode ajudar vocês na referência da qualidade da ração e qual vapor, qual umidade você trabalhar, né? Lembrando, depende da sua região que você opera, da temperatura. A gente tem clientes que estão na praia, que a umidade é mais alta, a gente tem cliente que está no interior, que é mais baixa, depende da região, depende se chove muito, chove pouco, enfim. Mas isso que o Paulo vai falar agora é muito importante, porque tem operadores que deixam tudo no automático, que nem a gente falou, só que tem fórmula que varia. Você tem mais proteína, você tem mais melaço, você tem algumas entradas de alguns componentes, de alguns ingredientes que interferem na parte do condicionamento, tá? Exatamente. Os itens aqui que a gente colocou foram 4, tá? Então, nós colocamos os alimentos sensíveis ao calor. Eu até comentar um pouquinho desse aqui que é muito importante. Alimentos com alto teor de proteína natural. Rações completas para gado leiteiro. E finalizando, também temos os alimentos com ureia e melaço. Cada ponto desse, não vamos falar aqui para não estender muito, mas cada ponto que eu mencionei aqui, a gente falou um pouquinho de cada ponto, tá? É isso aí. Tem alimentos, por exemplo, pessoal, vamos falar do primeiro para vocês. Isso. Alimento sensível ao calor. Qual tipo de ração que tem problema com calor? Se você pegar aquela ração para suíno inicial... Normalmente o inicial ali, né? Inicial que mexe com açúcar, mexe com leite em pó... Que acontece o quê? Se você passar de uma certa temperatura, que é 60 graus, você vai ter a cristalização. Cristalização da ração. Isso. E aí, quando ficar aquela meleca toda na matriz, você vai embuchar a matriz. Isso. Entendeu? Então, esse é um tipo de ração que você precisa ter muito cuidado lá na frente da máquina e no condicionador. Exato. Porque dependendo de quanto você botar de pressão lá, lembra aquela regrinha que eu falei, se aumentou a pressão, você vai aumentar a temperatura. Se você entrar com a pressão errada numa fórmula dessa, que a temperatura é importante, que é de uma ração de suíno inicial, pronto, você vai ter problema no processamento, entendeu? Então, vejam quão é importante e quão é delicado a parte do condicionador, tá? Para ajudar, normalmente matriz dessa, como é para animais de pequeno porte que acabaram de nascer, são micropellets. Então, você tem matriz de 1.5, 1.6, 2 milímetros o furo. Pessoal, é facinho você embuchar uma matriz dessa com uma temperatura acima, né, de 60 graus e o açúcar está cristalizando ali. Você vai ter problema com certeza, né? Exatamente. A gente já teve experiências nesse caso que o condicionamento não estava adequado e pronto, entrou na matriz, entupiu ela inteirinha.
Tá? Outro importante também para a gente mencionar é os alimentos com ureia e melaço, né? Exato. Ureia e melaço, pessoal, nessas fórmulas, né? Elas são delicadas, mas elas já são delicadas porque Ao contrário. você tem que fazer o contrário com elas, né? Exatamente. Elas não podem receber muita umidade, gente. Esses materiais, diferente, por exemplo, do leite, dos iniciais, esses aqui, principalmente acima de 6% de ureia, recebeu umidade também pode embuchar a matriz, tá? São materiais que com umidade eles já começam a ficar mais pesados. Então, materiais como esse tem que reduzir a pressão e aumentar a temperatura, tá? Isso aí. E tem que ser bem delicado na pressão ali. Geralmente é baixa a pressão, porque você não pode aplicar muito, senão você tem problema. Na verdade tem que aumentar a pressão. Então, né? perdão. Para você abaixar a umidade e aumentar a temperatura. Exato. São pressões mais altas, tá? Principalmente alimentos para bovino, tá? Que tem muita ureia. Então, para bovino, normalmente a pressão de vapor aí do condicionador é uma pressão da linha, né, de vapor é um pouquinho mais alta aí para você diminuir a umidade que está entrando dentro do condicionador e aumentar a temperatura. É isso aí, pessoal, extremamente importante, tá? Dando sequência. Condicionador, né? Condicionador Isso. da ração. Então, pessoal, acho que vocês já conhecem o condicionador, mas só falar aqui. Condicionador normal, simplesmente é um tubo, tá? Uhum. É um tubo cilíndrico ali com uma haste dentro com diversas palhetas, tá? Nós chamamos de palhetas do A condicionador. gente chama não é rosca, como se diz? Uma barra cheia de roscas, né? De roscas com as palhetas. Isso. Exato. Aí nós temos até alguns exemplos aqui, tá? Aqui é uma palheta, tá? De uma certa máquina, de uma pelletizadora. Então temos dessa aqui que é uma pelletizadora, um condicionador menor. E temos essa aqui que já é para um condicionador maior, tá? Você pode ver que é do mesmo fabricante. A forma da palheta é a mesma, só muda o tamanho, tá? Que seria o tamanho do condicionador. Sempre inox, tá, pessoal? Comprar paletas que não sejam inox, você aumenta tanto o desgaste que o custo fica até elevado, você vai ter que ficar lembrando toda vez de trocar, tá? Porque, lembra, a paleta ela gasta. Gastando, ela perde a eficiência do condicionador. Perdendo a eficiência do condicionador, a sua ração vai sair de uma forma não homogênea, toda essa parte do condicionamento. Então você vai perder muito na produção na máquina, a amperagem vai sentir também, tá bom? Outras paletas. Essas aqui já são de uma máquina diferente, tá? Você pode ver uma forma completamente diferente daquela que eu mostrei para vocês, tá? Do mesmo jeito, são tamanhos diferentes. Então, para condicionadores de tamanho diferente, diâmetro interno, né? Tamanhos diferentes. Mas o método é o mesmo, é para distribuir a ração, fazer com que a ração entre em contato com o vapor, toda a ração. Outro ponto importante também é posição do condicionador. Como eu falei, além da pressão e do volume que você está colocando no condicionador, você tem um tempo de retenção, tá? Então, o tempo de retenção você varia com a palheta, tá? O ângulo da palheta, tá, pessoal? A posição aqui. Então, por exemplo, uma posição aqui, o tempo de retenção ele é maior do que, por exemplo, uma palheta já inclinada assim, tá? Entendeu? Então, o tempo de retenção ele é maior. Pessoal, geralmente o pessoal em campo pergunta pra gente, pô, mas como é que eu calculo? Não é simples. Limpa o condicionador, garante que ele está zerado de massa, prepara a batida lá no comecinho, solta ela e cronometra. Liga o condicionador e cronometra quanto tempo demora para sair na boca, na boca da pelletizadora. Isso já te dá uma noção quantos segundos você precisa ou você vai estar usando o condicionador, tá? A gente considera que abaixo de 20 segundos é pouco, tá, pessoal? Depende da forma, mas é pouco, 20 segundos é pouco. Um condicionador standard, né, que nós chamamos, o mínimo ali é para 20 segundos, tá? Exato. Então, assim, você falar abaixo de 20 a gente já fica meio desconfortável, porque você sabe que a qualidade do condicionamento não vai ser muito bom. Isso vai interferir em algumas coisas. Então, a gente sempre fala, fica atento, tá? O tempo de retenção no condicionador é muito importante. Sim. Se você nunca mediu, mede aí. Faz isso, limpa o condicionador, solta a massa, bate o cronômetro e vê quantos segundos vai levar. Por quê? No mercado hoje você tem condicionadores que vão de 20 segundos, que é um standard mesmo, mas
a 1 minuto, 50 segundos, 2 minutos é um condicionador, um belo de um condicionador, tá? Que já é triplo, que a gente chama, né? Mas às vezes você não precisa disso, você precisa de 1, 2 no máximo, que vai te levar 40 segundos, 50 segundos. Entretanto, como o Paulo falou aqui, não é só o tamanho do condicionador que vai determinar esse tempo de retenção, é o ângulo da palheta. Sim. Então, qual que é um dos segredos da coisa, do condicionamento? Você deve fazer o quê? Você tem lá um ângulo que está lá hoje no seu condicionador. Abre o condicionador, limpa ele, muda o ângulo. Muda o ângulo para todas. Ajusta. Isso tem na literatura, pessoal, é fácil de encontrar, tá bom? Fecha o condicionador, solta a massa e vê quanto tempo leva. Fez o teste, levou 25 segundos, ok. Abre de novo o condicionador, muda os ângulos, né? Deixa mais fechado, mais aberto, enfim. Depende da posição start que você teve. Sim. Faz de novo, foi para 30, legal, esse é o ponto, melhorou 5 segundos. Faz de novo, faz 5, 6 vezes, pessoal. Até você chegar no ponto ideal. Porque provavelmente em uma delas você vai mexer e vai cair o tempo, vai desabar. Legal, você fala, esse aqui não pode fazer, temos que partir para um outro. Então vai fazendo um experimento você aí mesmo, porque dependendo da forma construtiva do condicionador, tem um ângulo melhor, tá? Depende do diâmetro dele, tem algumas variáveis que interferem nesse ângulo da palheta, tá bom? Então o que a gente sempre aconselha, faz um teste na planta, abre o condicionador, regula o ângulo, bota para rodar. Rodou, deu tempo, anota, vai lá, muda o ângulo de novo. Solta o condicionador, vê quanto tempo. Vocês vão ganhar muito com isso, tá bom? Exatamente. Isso é importante. É importante também a entrada de vapor, tá, pessoal? Entrada de vapor do condicionador sempre na parte de trás do condicionador. Um projeto legal que nós fizemos nos últimos 2 condicionadores que nós fizemos para um cliente nosso foi, além da entrada principal de vapor, o que nós fizemos? A gente adicionou ao longo do condicionador bicos injetores de vapor. Foi uma ideia. Isso é uma sacada, pessoal. Uma sacada bem legal. A Freeze é fabricante de condicionadores também, tá bom? Então a gente mexe com projetos do condicionador, fabrica aqui e a gente faz algumas sugestões para os clientes e ultimamente eles têm aprovado, que é fazer alguns bicos extras, isso, né? Exato. Mas no mesmo sentido da entrada de vapor, a gente colocou, acho que foram 3 ou 4 bicos de injetores. Então, mesmo sendo um condicionador único, não é duplo ou triplo, único, a gente, além da entrada principal, a gente adicionou ao longo do condicionador bicos de injetores. Então, aumenta a quantidade de vapor que está entrando no condicionador. Aí você melhora a distribuição de vapor na sua ração durante a passagem dele pelo condicionador. É isso aí, então é um ponto extremamente importante. Se você tiver alguma dúvida, consulta a Freeze. O nosso e-mail sempre vai estar aí nos endereços onde vai estar postado os vídeos, vai ter lá o endereço, o telefone, tá? Complementando um aspecto que a gente estava comentando, a palheta fica sempre atento com o desgaste dela. Isso, exatamente, é o que eu comentar agora. Né? Isso. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, palhetas, pessoal, normalmente, tá? Normalmente ela desgasta mais aqui nas laterais dela, principalmente aqui, tá? Quando ela raspa ali no diâmetro externo do condicionador. Então, sempre ficar atento nessa medida aqui, tá? No comprimento dela e também na espessura, tá? Porque ela desgasta aqui, no externo e aqui. São as partes que ela mais desgasta. Se essa medida, principalmente essa medida aqui, ela baixar muito, você vai ter o quê? Você vai ter acúmulo de ração ali no diâmetro interno do condicionador. Em toda a parede lá do condicionador, tá, Exato. Pessoal? Aí você vai ter perda de capacidade do condicionador, você vai ter também começo ali de prospecção de bactéria, porque você tem um acúmulo de ração ali, né? Então, vamos pensar um cliente que fica meses e meses sem verificar isso. Cara, vai ser um acúmulo de ração ali. Salmonela, lembra que a gente falou, e outras bactérias, né, pessoal, Exatamente. que os animais não podem ter. Tá? Então sempre tomar cuidado com esse desgaste. Na lateral também, né? Porque quanto mais fino aqui também, menor vai ser o arraste da palheta na ração para enviar para peletizador. Então vai também diminuir aí a sua passagem de ração no condicionador. Importante também sempre palheta tratada, né? Importante. Tratada, inox e tratada, tá temperada, pessoal, porque se não for temperada em inox, a sua vida útil, ó, vai lá embaixo. você vai gastar muito para ficar trocando palheta, né? Isso.
Então uma ideia é essa, tratada em inox, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente vai terminando hoje. O condicionamento é isso. Mais esse módulo do condicionamento. Vamos estar dando sequência aí nas próximas semanas sobre o próximo módulo. A gente vai estar informando para vocês no Instagram, no Facebook. Estejam acompanhando a gente, sigam a gente aí. Vamos estar disponibilizando o e-mail. Passa o e-mail que a gente manda o material para vocês. Passa o WhatsApp. O WhatsApp também é uma ferramenta que é até mais fácil que e-mail hoje em dia. A gente disponibiliza o material, não tem problema. Mandem seus contatos que a gente vai compartilhando com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Por favor, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e ótima semana para vocês aí. Obrigado. Tchau, tchau.